as pessoas se amarem, Sim, estarem abertas a respeitar o sim. diferente, né? O respeito, ele precisa ser a base. Eu não tenho que te colocar para fazer nada do que eu acredito, nem você, mas o respeitar, o apoiar, o ajudar, o tá ali respeitando que nós dois estamos indo para o mesmo lugar e o cuidar do outro é essencial. Então isso, qualquer pessoa que tiver essa noção seria muito feliz, sim, não tem problema. E outro aspecto que eu queria entender também, dentro da parte da consagração da pessoa como adepta à religião, é porque é o seguinte, no catolicismo a pessoa já é batizada de criança, ela não tem opção se vai escolher ser católica ou não. Os evangélicos esperam a pessoa atingir a adolescência, a partir daí, para começar a batizar essa pessoa. No caso da Umbanda, né, quando que uma pessoa é considerada? Ela tem que ter essa maturidade ou de criança ela pode ser batizada? Como que é? Então, quando a criança ela é muito bebezinha, e acontece demais de pais ligarem pra gente pedir o batismo, porque eles já são, às vezes, da religião e gostariam de fazer essa iniciação como é na igreja católica, a gente faz. Mas, normalmente, a gente espera essa criança, esse serzinho ali, saber o que está fazendo, porque não é simples, né? Exige todo um conhecimento por trás, assim como exige em outras religiões. Mas, normalmente, o batismo ele acontece quando você está no desenvolvimento espiritual. Se você não tiver, não tem como você batizar assim do nada. Eu quero batizar. Não tem como. Você precisa passar pelo processo de maturidade espiritual, de saber se é isso mesmo que você quer, de conhecer suas entidades, de saber, né, o processo mediúnico e conhecer também os seus dons. E aí sim, se você tiver com disciplina, souber de fato respeitar o seu chão sagrado, os seus pais de santo, o seu terreiro, você tá liberado assim para batizar e para receber esse chamado mais perto. Eu concordo exatamente com essa parte de que a pessoa ela tem que saber o que está fazendo, né? Sim. Porque assim, igual eu, por exemplo, na minha infância, eu fui batizado na igreja católica, não sabia nada do que estava acontecendo. Aí acabou que eu fui meio que empurrado a fazer os ritos iniciais do catolicismo até chegar em tal ponto que eu me desvinculei, né? E assim, eu acredito que cada pessoa ela tem que sentir no coração a vontade de professar aquela religião, né? Porque quando é algo empurrado pelos pais, aquilo não flui. Parece que a pessoa ela se sente numa toleira e ela tem que fazer aquilo porque está pré-estipulado para ela. Agora, ao passo que as religiões, né, quando elas pregam algo mais sadio, elas preveem isso, que a pessoa ela tem que sentir a vontade, ela tem que se sentir pertencente e também querer por livre e espontânea vontade. O livre-arbítrio que você é o que a gente chama de ovelha negra da família, né? Porque normalmente aí, quando você não se enquadra na religião da sua família, ou no que a sua família diz, você se torna, né, esse ditado que inclusive é muito errado de falar, mas normalmente você deve sim esperar, respeitar a vontade do outro, né, a vontade de querer, porque toda religião existem regras, existem princípios, então muitas das vezes quando você vai porque o outro te falou, ou porque você achou muito legal, ou porque você tá seguindo algo familiar, você, infelizmente, acaba se arrependendo. E quando você dá o sinal verde para uma coisa que você não conhece, colocar o sinal vermelho é muito mais complicado. Você dá a passagem para coisa que você não conhece. Então, acaba que você precisa enfrentar isso daqui para frente. Então, você tem que ter certeza do que está fazendo. O que eu acho legal é que muita gente que não conhece nem sabe o que é Umbanda, mas todo ano novo passa de roupa branca, né? Pula 7 ondas. Eu amo, gente. Eu amo isso. E mal sabe que isso veio da Umbanda, da né? Umbanda, do Candomblé principalmente, é um costume né? De vocês. Sim, e não só de roupa, mas também pular 7 ondinhas, né? Mergulhar não sei aonde, que você vai ter prosperidade, isso é real? Vocês acreditam nessas coisas? Com certeza. Tem algumas simpatias, esse tipo de coisa? Tem, muito. Isso a gente acredita com certeza. É claro que não tem como a gente passar toda vez na praia, né? Pelo onde a gente mora aqui. Mas sempre que a gente pode, a gente faz os trabalhos, sim. Porque a praia, né? O mar está conectado com a nossa orixá, que é a nossa Iabá, né? Que é a nossa mãe Iemanjá. Então, a gente está indo lá também para receber esse axé dela, essa bênção dela. Então, sim, a gente faz muitas das vezes. E são práticas de fé, gente, de carinho, de natureza, que não faz mal a ninguém, faz só bem, só acrescenta. Agora, outra dúvida.
Os budistas, por exemplo, quando diz que quando eles atingem o nirvana, a iluminação, eles acessam um conhecimento assim inexplicável. E também a galera que toma ayahuasca, né, que é uma erva, um ritual, também consegue ter uma expansão de conhecimento e atingir uma certa um certo conhecimento, uma certa transcendência. E vocês, quando tem essa incorporação, vocês conseguem acessar um conhecimento assim diferenciado, responder perguntas que você tem, dúvidas, esse talvez tipo de coisa? Não responderia se tivesse em outra situação. Sim, com certeza. A gente não pratica ayahuasca na nossa casa, mas é um tratamento também que envolve o culto com indígenas, né, com índios, e que muita gente acredita que é só chegar lá, pegar o chazinho e tomar do nada, e não, a gente precisa entender que é um culto, que também vai ter um chamado por trás, que também tem uma espiritualidade por trás ali trabalhando. Então, quando a gente está no processo de incorporação, de meditação, de recolhimento, a gente passa por esses processos de expansão também. E é bom tanto quanto, só que muitas das vezes mais consciente. E então a gente pratica com mais frequência para a gente conseguir chegar nesse ápice. Então, essas medicinas, né, o rapé, a ayahuasca, são medicinas muito importantes, muito boas, que ajudam também a trabalhar o processo mental, emocional, espiritual e físico, porém, é um processo que precisa de você fazer com segurança. Porque ao mesmo tempo também que você pode acessar uma coisa muito legal, muito boa, você também pode acessar algo muito negativo, muito ruim, se você não estiver bem preparado. Por isso que a galera fala que é bom você fazer um jejum, né? Ficar uma semana sem comer tipo certas coisas, sem fazer atividades sexuais, etc. É um preceito. Uhum. Tem uma pergunta aqui da Iane, ela tá te enviando o seguinte: salve a força da mãe Marcele, salve mãe Maria Rosa, a sua bênção. Mãe, você pretende abrir uma tsara cigana? Nos conte um pouco mais sobre isso. Ah, sim, gente, que bom que essa pergunta, porque eu tenho uma descendência de cigana, né, de parte de avó. Minha avó, ela era cigana, ela era mãe de santo também. Então, eu trouxe essa descendência, né, essa linhagem dela, essa hierarquia dela. E eu trabalho no clã Calderache, que é um clã que é como se fosse uma tribo, um lugar que tem um grupo de ciganos que trazem essa doutrinação. Então, a Tissara, ela é diferente da Umbanda, né? A Tissara, ela é muito voltada para Santa Sara Kali, e ela é para trabalhar a questão da alegria, da pureza, da prosperidade, do dinheiro, trazendo também várias simpatias, rituais, mas muito voltado ao povo cigano. Então, sim, é meu maior sonho abrir a Tissara, inclusive na Casa Ama a gente já tem colocado a Tissara em prática e é um dos trabalhos mais lindos que nós temos lá. Mas sim, eu quero muito conseguir abrir paralelamente essa Tissara, sim. Que bacana. Essa Tissara seria leitura de cartas, leitura de mão, quiromancia, tarô, leitura de cartas, também banho de ervas, banho de rosas. Ai, gente, é muito lindo. Vocês precisam ir lá. Agora, uma coisa que talvez não tenha nada a ver, mas que todo mundo vai se identificar e todo mundo gostaria de perguntar. Quando a gente tá andando na rua e a gente vê lá no poste lá, traga o seu amor com 7 dias, não sei o quê, faço isso pra você. O que é isso? Isso tá dentro da religião? É alguma simpatia? Isso chama charlatanismo. Ah, é? Isso chama charlatanismo. Safadeza, né? Isso quer que eu falo? Pode falar, por favor. Isso chama safadeza, isso chama falta de respeito, né? A gente sabe que existem pessoas para tudo. É muito triste porque são situações assim que descredibilizam o nosso trabalho. E muitas das vezes, quando você está passando uma situação deplorável, você acha que aquilo ali vai te salvar. Você quer ir para o caminho mais rápido, certo? Então, normalmente as pessoas fazem isso, né? Elas usam espíritos negativos para poderem fazer esse tipo de trabalho, que muitas das vezes dá certo. Mas tem a consequência, né, desses espíritos atormentar a sua vida para o resto da vida e te fazer viver uma experiência terrível. Ter a pessoa do seu lado, mas completamente tóxica na sua vida. Então, não é verdade, tá?
A gente precisa entender que todo trabalho espiritual também tem a lei do merecimento. Não adianta você pedir uma coisa se você não está merecendo, né? Eu já vi uns memes que mostram a pessoa deitada dormindo e falando assim, Deus vai me abençoar com um trabalho maravilhoso, e a pessoa lá ajeitando para dormir. Então, se você não fizer a sua parte, a espiritualidade não vai fazer para você o que você tem que fazer. Você coloca o pé, ela coloca o chão. Não tem como você querer, né, receber os dois. Então, esse tipo de trabalho aí são trabalhos que envolvem energias negativas para tentar te ajudar, mas acaba prejudicando. Então, isso não é verdade. Então Legal. tem uma espécie de, por exemplo, karma, quando a pessoa faz algo usando o pretexto da religião, só que para motivos escusos, né? Motivos negativos. Sim. É totalmente kármico. Isso atrai a parte kármica, isso atrai uma negatividade, trava a sua vida, isso faz com que você perca na sua saúde, isso faz a sua saúde mental ficar deplorável, espíritos ruins aproveitarem disso e faz você virar um vício. E aí você faz um trabalho e aí você já quer fazer outro em cima do outro porque você não consegue ver resultado. Então você começa a achar que você tem que fazer mais, você está fazendo pouco e aí vira uma bola de neve, mas não é verdadeiro não. Por isso tem que ter muita atenção com aquilo que vai fazer, com aquilo que pede também, principalmente, né? Sim. Tem uma frase que eu gosto muito que fala o seguinte, né? Cuidado com aquilo que você deseja, pois pode se tornar realidade. Total. Porque às vezes a gente quer muito algo, mas nem tudo nos convém, né? Às vezes aquilo que a gente mais quer é o que vai causar mais prejuízos no longo prazo, aquela coisa toda, né? Sim. Então é louco essa parte, a gente tem que estar sempre atento, né? A nossa palavra ela tem poder e o universo escuta tudo que a gente fala. Então, quando a gente clama e chama e pede e às vezes fala palavra de palavrão, aquela palavra negativa, e a gente a gente vai atrair, às vezes a gente fala sem querer, passa um tempo, de repente você teve uma baixa na prosperidade, você perdeu um negócio aqui, você tomou um prejuízo ali, você fez uma coisa ali, você fala, gente, mas o que eu tô fazendo de errado? Eu fiz tudo, trabalhando, tô rezando, tô buscando, mas você chamou uma palavra negativa que já mandou pro universo, o universo não conseguiu absorver aquilo, digerir, né? Aquilo de uma certa forma, então ele manda para outras dimensões e quem tá lá na energia baixa absorve e vem atrás de Coisas você. ruins. E tudo é energia. A lei da atração é muito importante para vocês, né? Muito, muito importante, apesar de ser difícil, tem que ter disciplina. Sim, é muito importante porque o que você pede realmente acontece.